Amigos da Santa Cecília TV, estamos iniciando mais um programa de Direito e Cidadania, recebendo com muito prazer no estúdio da Marvic, José Maurício Conte, professor da USP, juiz de Direito, e vai falar um pouquinho de um livro que foi escrito, né, a várias mãos. A gente fala que quando um juiz, um advogado, um promotor lança um livro, é um filho. E esse aqui parece que foi escrito por várias pessoas, não é isso, Excelência? Isso, exatamente. É difícil escrever um livro aí de um assunto como esse, que possa ficar bom, que fique preciso, sozinho. Levaria muito tempo, ficaria bastante complicado. Então eu contei aí com a participação de várias pessoas, que basicamente são pessoas vinculadas aí ao curso de pós-graduação na área de Direito Financeiro da Faculdade de Direito da USP, né? Onde eu ministro aulas e vários deles foram alunos. Boa parte deles agora já tem os seus títulos e outros continuam cursando. Perfeito. Eu brinco que o programa é sem juridiquês, né? Então esse livro aqui, que a produção vai estar mostrando durante a entrevista, né? Ela tem prefácio e tem apresentação. O Dr. José Maurício fez a apresentação, quer dizer, o prefácio é uma apresentação também, quer dizer, o livro é tão importante que pediram tanto para o coordenador como para o outro, né, o professor também apresentar o livro, é isso? Isso, é. O livro eu participei como coordenador, quer dizer, eu organizei a divisão dos assuntos e coordenei, fiz a revisão e etc. E escrevi uma parte também, né? A lei 4.320 é em 115 artigos, se eu não me engano, um valor aproximado, um número aproximado desse. E foi feita uma divisão, cada um dos autores ficou com uma parte dos artigos e comentou, geralmente, cada grupo de artigos vinculado a um determinado assunto. Eu fiquei com uma parte desses artigos, os outros ficaram com outras, fiquei com a coordenação e fiz uma apresentação. E também contamos com o prefácio do professor Regis de Oliveira, que é o titular de Direito Financeiro da USP, deputado federal e também estudioso aí como titular de Direito Financeiro dos assuntos de orçamentos públicos, né? Perfeito. Então vamos explorar um pouquinho apresentação. Vamos explorar um pouquinho o professor e coordenador do livro, né? Justamente sobre esse assunto, essa questão aqui, o artigo 3º, a lei é de 64, mas depois tivemos a Constituição, né, tivemos algumas alterações, e fala aqui, né, no artigo 3º, justamente isso, né, da questão, eu separei aqui, a lei orgânica, né, não se consideram para fins desse artigo as operações de crédito por antecipação de receitas, emissões de papel moeda e outras entradas compensatórias no ativo, passivo e financeiro. É um assunto tão importante, o senhor bem falou aí, que o senhor fala para os seus alunos, orçamentos públicos, e por que é tão difícil as pessoas entenderem e saberem que é importante a participação da sociedade e a responsabilidade, né, dos gestores, né, da nossa questão financeira? Essa lei, só para ter uma noção do que é o assunto que foi objeto da lei, a lei 4.320 é a lei que regula como devem ser feitos os orçamentos públicos. Então, todo ente da federação, o Estado, a União Federal, os Estados-membros e os municípios, todos eles têm que ter a lei orçamentária anual, que é a que prevê receitas e despesas para aquele exercício financeiro, além de outras leis orçamentárias, como o plano plurianual, que dão o planejamento da ação governamental. Mas essa lei foi criada especificamente para regular como deve ser feita a lei orçamentária anual. Ela contém as regras para a elaboração da lei orçamentária anual. Esse é um assunto, evidentemente, que tem aí um caráter técnico aí um pouco complicado, porque envolve não só aspectos jurídicos, como econômicos, como de contabilidade pública. Mas a principal questão que envolve essa lei, a dificuldade que se pode ter para poder compreendê-la, é o fato de abordar assuntos aí tecnicamente complicados e também o fato de que essa lei ela nunca teve muita importância, né? Porque para uma lei orçamentária ter relevância, ela depende de alguns fatores. O primeiro deles é que exista uma moeda estável, porque o orçamento ele faz a previsão da arrecadação e como e onde o dinheiro vai ser gasto. Isso não tem como ser feito quando não existe moeda. A moeda no Brasil hoje, ela praticamente existiu a partir de 1994 com o Plano Real. Quer dizer, nós estamos com uma moeda que, a bem dizer, tem 15 anos de vida, né? Então, antes disso, os orçamentos não tinham realmente relevância e importância. O segundo fator relevante é que, além de ter uma moeda, é preciso que existam regras que
promovam uma rigidez no cumprimento das leis orçamentárias. Como não tinha moeda, não havia necessidade dessas regras, não havia importância do orçamento. Somente no ano de 2000, com a publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, é que nós passamos a ter regras rígidas e importantes em matéria de gestão financeira e orçamentos públicos. Considerando que isso ocorreu no ano 2000, então é só do ano 2000 para cá, de 2000 a 2009, que efetivamente os orçamentos passaram a ter uma relevância na administração pública, né? Mas como o senhor bem citou, José Maurício, veja bem, parece que quando eles fazem orçamento, né, tem a dificuldade, porque querendo ou não, a moeda é uma moeda estável já há muitos anos, mas tem a inflação, né? E parece que isso não é colocado no cômputo quando eles fazem o orçamento, quer dizer, tem uma série de coisas, tem os precatórios, quer dizer, até fizeram uma pergunta, né, eu gostaria de fazer ao doutor, com relação a isso mesmo. Essa questão, por que é tão difícil, né, o administrador público, né, se ater à lei, né, que tem que ser cumprida, existe também hoje a responsabilidade fiscal, e saber que ela tem as regras, né, que o senhor está olhando do lado técnico, mas fica aquela sensação de vazio para a população, né? Por que existe? O orçamento se divulga e às vezes não é cumprido. Essa é, que é a situação que o leigo às vezes se pergunta, né? São vários pontos aí que tem que ser levados em consideração, né? Em primeiro lugar, com relação à parte relacionada à inflação, quando a inflação era muito alta, o orçamento perdia sua razão de ser, porque havia uma completa impossibilidade de prever os valores e então não havia como se cumprir o orçamento com fidelidade. A inflação ainda existe, mas ela é um valor bem mais baixo e hoje ela é incluída no orçamento. Existe uma previsão da inflação durante o exercício financeiro e isso é considerado quando é elaborado o orçamento. Então, nesse aspecto, hoje, embora pelo fato da inflação ser menor, é possível se fazer uma previsão e isso é levado em consideração. Com relação à dificuldade no cumprimento do orçamento, o problema maior que se tem hoje é o fato de que a legislação orçamentária ela é, de certa forma, recente. Porque, embora a lei seja de 64, ela só está conseguindo ser efetivamente cumprida praticamente a partir do ano 2000, quando se juntou a estabilidade da moeda com regras que causam uma certa rigidez orçamentária. Então isso é uma coisa bastante recente, de modo que o cumprimento dos orçamentos hoje é uma questão que está em evolução, né? Então nós não chegamos ainda na parte orçamentária a ter uma maneira de cumprir a lei orçamentária com a rigidez que nós temos para outros ramos do direito. Perfeito. Vamos fazer um pequeno intervalo para tomar uma aguinha? Vamos voltar com esse assunto, pode ser? Pois não, fica à vontade. E a você, nosso telespectador, um pequeno intervalo, não saia daí, voltamos já.